Hope, rapaziada, aqui tá falando é o Mister, e hoje eu tava trazendo um vídeo, né, sobre formação fluida, né, cara, não formação fluida, né, mas vou, né, comentar sobre a formação fluida, né, que vai chegar, comentar um pouco mais sobre a nova atualização, e uma gameplayzinha bem comentada, né, cara, de visão aí, né, só pra não ficar sem vídeo hoje. Então, rapaziada, vamos começar, né, abordando os temas do vídeo, né, formação fluida, rapaziada. Bom, como é que vai funcionar a formação fluida? Pelo que eu entendi, vão ser duas formações. Uma que quando você vai estar com a posse da bola e outra que você vai estar sem a posse da bola. Por exemplo, o que eu vi um pessoal já falando, né? Comentando sobre o que pode acontecer. O pessoal jogar com a formação normal, né? Uma 4-3-1-2, uma 4-4-2, uma 4-2-2-2. E esse pessoal, quando tiver sem a bola, botar uma 5-4-1, uma 5-3-2, e a famosa retranca, né, cara? Então, rapaziada, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu acho que não é o ideal, né, cara, fazer isso. Principalmente porque essa formação vão ter duas formações, né? Como que vai funcionar? Vamos supor, você joga na 4-3-1-2. Seu time vai atacar na 4-3-1-2 e tudo mais, vai jogar com uma 4-3-1-2. Quando o seu time perder a bola, cara, aí você coloca 5-4-1, 5-3-2. O que vai acontecer? Pô, seu time vai mudar a formação. Quando o seu time tiver com a bola, no caso vai ter isso, vai ter a transição é importante, né? A transição nesse quesito todo. Pô, cara, principalmente se você joga no contra-ataque, pô. Aí você vai, joga no contra-ataque, joga na 4-3-3, tá? Aquela 4-3-3, né? Com 2 SA, 4-2-1-3, né? 2 SA, um centroavante, um meio atacante. Só que aí você vai e troca e coloca na 5-4-1. Tu pensa, pô, vou me defender bem pra caramba, mas, pô, você vai perder o contra-ataque, né? E você não vai conseguir jogar. Se você jogar, por exemplo, no contra-ataque, no posse de bola, por exemplo, cara, você, pô, joga na 4-3-3, normal, com ponta, só que você se defende, você bota 5-4-1. Você vai estar perdendo a questão da transição, né? O motivo daquele estilo de jogo ter a defesa e o ataque, né? O estilo de jogo, né? Vai perder essa questão do estilo de jogo. Por exemplo, o contra-ataque, ele aproveita muitos contra-ataques, o posse de bola, mantém muita posse de bola, e quando perde a bola, faz uma pressão alta para conseguir recuperar a bola logo em seguida. Você vai perder um pouco dessas características, né, cara? Principalmente, pô, cara, então você tem que tomar cuidado com a formação fluida, porque ela vai enganar bastante, né, cara? Você vai pensar que, vou conseguir, né, retrancar, vou ter a defesa perfeita, o ataque perfeito. Eu já vi gente falando que quer colocar o quê? Quando tiver sem a bola. 5-3-2, com a bola vai ser 2-3-5. Pô, cara, isso é loucura, porque vai ter a transição, cara, não vai ser automático, não vai ser no instalar de dedo. Você perde a bola, se tiver ficar no 5-3-2, você pega a bola, se tiver ficar no 2-3-5. Não vai ser assim, pô. Vai ter uma transição ali, cara. E essa transição que é importante, porque quando o jogador for ficar se movimentando, vai desorganizar o time, cara. Então você tem que... a formação fluida, você, por exemplo, você não vê ela sendo tão falada no futebol de console. Já tem um no futebol de console. Só que você não vê o pessoal batendo tanto nessa tecla de usar formação fluida e tudo mais. Por quê? Porque não tem sentido. Por exemplo, aqui agora vai ter a ver com essa gameplay aí. Eu tô jogando com a formação que eu me baseio muito no Bayern de Munique do Company. Pô, o Bayern de Munique do Company ataca numa 2-4-4 e se defende numa 4-4-2 ou numa 4-2-4. Então o que eu faço? Para ter essa 4-4-2 mesmo jogando com dois pontas. Como é que eu faço isso? Eu boto defesa recuada. E no caso, nessa formação nem fica uma 4-4-2, fica mais uma 4-5-1, né? Porque o Dani Olmo ele é meio atacante, então ele volta também. Mas como é que eu faço para ter essa 4-5-1 ou uma 4-4-2? Eu boto defesa recuada nos pontas. E aí eles agem como meia esquerda, meia direita, né? Eu quero ver como é que vai ser também, né, cara? A formação fluida com as instruções individuais, né? Ofensivo, defensivo, porque, por exemplo, você quer que o seu lateral suba um pouco mais quando tiver com a bola. Você pode botar ele de meia esquerda na formação quando tiver com a posse de bola. E quando ele tiver sem a bola, ele voltar para um lateral normal. Mas, pô, ofensivo não faz você botar a instrução ofensiva no seu lateral. Vai fazer com que ele suba o campo inteiro, haja quase como um ponta e volte também, né? Porque ele é lateral. Então ele vai voltar para a posição de origem dele quando ele tiver sem a bola. Aí, as instruções defensivas, por exemplo, a defesa recuada, você pode usar no seu, como eu uso aqui no ponta, né? O ponta como ele tá de ponta, então ele desce, ele vira um meia esquerda, ele vira um meia aberto, ele vira um ala. Então, pô, como é que vai funcionar?
se eu já deixar a defesa recuada e se as instruções individuais, né, vão manter, né? Por exemplo, se tiver se vai ser instrução individual para cada formação ou a instrução individual vai manter. Por exemplo, defesa recuada, se tu deixar no ponta, quando ele tiver sem a bola, ele vai voltar. Porém, se você usar na formação fluida, ele com o meia esquerda já, aí ele vai descer e vai virar um lateral também. Então, como é que vai funcionar, né? A gente tem que ficar, eu vou ficar atento a isso, vou trazer um vídeo explicando como é que vai funcionar, né? Que eu utilizo muito isso. Por exemplo, na formação, no outro vídeo que eu trouxe, né? Trazendo as táticas da Espanha, eu utilizo uma formação que é basicamente a mesma coisa, né, cara? Ela se defende numa 4-2-4, numa 4-4-2, porque eu uso defesa recuada no ponto esquerdo. Então o ponto esquerdo ele desce, recua e forma uma linha de 4 jogadores ali no meio campo, né? Sendo o MLG e o volante caindo como volantes, e o meio atacante e o ponta, que é com defesa recuada, né? Viram meia esquerda e meia direita, mais ou menos. Então, o time, o jogo tem isso, né? O time faz esse balanço, os jogadores não ficam fixos, né? Presos, engessados na mesma posição. Então eles têm esse balanço. Então, rapaziada, eu vou trazer um vídeo explicando, né, como é que funciona, como pode usar, né? Que eu também quero utilizar. Principalmente, não para montar retranque, sim para fazer uma marcação-pressão, né? Em vez de eu fechar o time inteiro, eu vou botar o time todo para frente quando tiver sem a bola. Para justamente fazer isso, quando o time adversário for sair para jogar e tiver menos jogadores no campo de defesa, quando eles recuperarem a bola, meu time vai fazer aquela marcação-pressão, né? E vai tentar recuperar a bola. Bom, rapaziada, outro ponto da atualização que eu vou estar abordando aqui vai ser o quê? As habilidades, cara. As habilidades, né? O novo meta. Porque, bom, nessas últimas, após a box da Espanha, chega a box do Cristiano e do Messi, ambos com 3 habilidades. Depois da box do Cristiano e do Messi, chega o Mbappé com 3 habilidades. Então a gente já tá vendo um caminho aí, e fora que o jogo deu 2 jogadores com 2 habilidades especial de graça. Então a gente vai vendo que o caminho que o eFootball tá tomando é um caminho para jogadores com muitas habilidades. E cara, e um novo estilo de jogo, vou estar abordando aqui também, né? É que eu já fiz um vídeo dele, então eu vou estar falando das habilidades. E, pô, cara, isso vai mudando o meta. Porque, por exemplo, a box da França veio Desailly, Thuram e Vieira. Pô, cara, são jogadores com todos jogadores com 2 habilidades metíssimos, pô. Vieira é o melhor primeiro volante desse jogo. O Lilian Thuram, o melhor lateral direito defensivo desse jogo. E o Desailly é um dos melhores zagueiros destruidores desse jogo, se não o melhor. Então, pô, cara, como é que os caras vai? Mano, os caras vai e manda agora 3 jogadores com 3 habilidades, pô. Por exemplo, o Cristiano ele vem cabeçada matadora, finalizador nato e foguete rasante. Eu uso ele. Pô, mano, é simplesmente surreal de bom, pô. O Messi não tá tão bom assim, né, por conta das habilidades. Ele veio com cruzamento seco, acho que quebrou um pouco a carta. Mas, pô, mano, drible astuto e... Pô, drible e cola nos pés. Então imagina só as futuras boxes, né, cara? Por exemplo, uma box que vai vir, eu acho que eles estão fazendo o seguinte, né? Colocando só Big Time com 3 habilidades, pelo que parece. A princípio vai ser isso, né? Só Big Time com 3 habilidades. E, pô, mano, imagina só um Neymar Júnior, por exemplo. O Neymar que eu tô usando aí no vídeo é um Neymar do Barcelona de 2015, né? Daquele pack de 2015. Pô, imagina um Neymar desse com drible explosivo, drible astuto e, pô, mano, Blitz Cooler. Ou Passadonato, ou 3 habilidades de drible, né? Drible astuto, cola nos pés e drible explosivo. Pô, cara, imagina só isso, velho. Como é que vai ser, mano? Então, mano, a gente tem que, pô, entender isso, mano. Por exemplo, eu acho que esse negócio de drible, pra mim, é o menos pior, né? O problema vai ser a defesa. Imagina só a defesa. Um zagueiro com um xerifão, escala de perna e sombra veloz. Ou escada de perna, fortaleza aérea e xerifão. Ou escada de perna, fortaleza aérea e sombra veloz. Pô, cara, pelo amor de Deus, vai ser o zagueiro mais roubado do jogo, cara. O zagueiro mais roubado do jogo, com toda certeza. Sem sombra de dúvidas. Pô, como é? Pô, mano, então tu imagina isso, cara. Isso vai trazer um desequilíbrio novo agora, mano. Porque como agora são 3 habilidades, o Vieira, o Thuram e o Desailly, daqui a um tempo, daqui a uns meses, eles já vão deixar já de ser o top do top, pô. E eles vão passar a ser jogadores ali, cara, bons. Não vão ser mais os meta do meta. Por exemplo, cara, eu acho isso aí, velho, eu acho muita loucura, mano. Porque, bom, agora o pessoal, né, que gastou dinheiro neles agora, mano. Pô, se chegar uma box nova, mano, com mais, outra box dessa, né, de defensores, pô, cara, vai ter essa mudança, vai ter jogador com 3 habilidades, cara. Então, né, vai dar uma mudada no meta. Principalmente agora com um novo estilo de jogo, então também deve mudar
alguns estilos de jogo, né, devem ganhar mais relevância. Então, cara, eu acho bem louco isso, mano. 3 habilidades, cara. Overall do jogador, o Messi 111, se você colocar, é que ele tá com ímpeto laranja. Mas é porque a gente tá em época de Copa. Quando voltar ímpeto normal? Imagina só o Messi pega 111 com ímpeto laranja ativado, pô. 111 de overall. 111, 111. Pô, mano, imagina só isso, cara. Imagina só um jogador podendo pegar 112 de overall. Pô, mano. E a ficha desse Messi, cara, é absurda. É simplesmente absurda. É tipo assim, ela não é tão roubada porque não tem velocidade nem resistência. Então não é tão roubada. Mas, pô, cara, sem sacanagem. Eu tenho ele também, né? Consegui tirar ele. Na sorte lá, mano, que eu dei. Cara, pô, o Messi, velho, você tira. Ele tem 12 pontos. Inicialmente ele tem uns 12 pontos em drible, cara. Pô, mano, 12 pontos em drible. Tu pode tirar. Você tira 3 pontos. Continua com a mesma quantidade de drible. Ele não perde estatística de drible se você tirar 3 pontos de drible. E você ganha esses 9 pontos pra distribuir na carta. Aí eu coloco em velocidade, porque a velocidade dele é muito ruim. Mas, pô, cara, é um Lionel Messi, meu amigo, que tem muito drible, tem muito chute, tem muito passe, tem uma boa aceleração com a ficha modificada, vai ter uma boa velocidade. Então, pô, cara, o Cristiano Ronaldo, então, vou falar do Cristiano, não, o Cristiano é ridículo. O Cristiano bate de frente, cara, com zagueiros top do jogo em questão de contato físico, rapaziada. Desailly, ele ganha, Varane, ele ganha em questão de contato físico. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Trouxe esse vídeo aqui mais pra conversar sobre a formação fluida e um pouco da atualização, rapaziada. Valeu, tamo junto aí, curte e se inscreve.